Vai chegar à Justiça o debate sobre a portaria do governo Temer que dificulta o combate ao trabalho escravo. O Supremo Tribunal Federal deverá analisar uma ação pedindo revogação da portaria que sofre contestações no Brasil e no exterior. A iniciativa foi condenada até mesmo pela Organização Internacional do Trabalho, que teme, como consequência, retrocessos lamentáveis. A portaria dificulta a fiscalização e a punição de quem emprega trabalhadores em condições análogas à escravidão e atende aos interesses da bancada ruralista. Outra modificação é em relação à lista suja, com nomes dos que desrespeitam os direitos dos trabalhadores e que passa a depender do ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, para ser publicada. A presidenta da Comissão de Erradicação do Trabalho Análogo ao Escravo da Ordem dos Advogados do Brasil não tem dúvida. A portaria publicada pelo governo Temer, que dificulta o combate ao trabalho escravo, é inconstitucional. Essa portaria ela não pode revogar um artigo de lei, né? Você não pode revogar um artigo de uma lei através de uma portaria. A portaria ela tem um condão administrativo. O ministro ele tem uma função que não é a de legislar, né? Então você não pode mudar uma lei através de um ato ministerial. Em pleno século XXI, escravo não é mais aquele que fica preso em correntes e leva chibatadas. É o trabalhador que tem jornadas exaustivas, vive em locais precários e é maltratado. Você tem alojamentos com péssimas condições de higiene, você tem um lugar onde você abriga 50 pessoas, o fogão onde você faz a comida com 2 bocas. Como é que você vai fazer comida para 50 pessoas no fogão de 2 bocas? Né? A água que essas pessoas às vezes são submetidas para se hidratarem são águas onde animais bebem. O rural nós temos no corte de cana-de-açúcar, na área da mineração nas carvoarias, no plantio de algodão. E na área urbana, onde nós encontramos situações dessa forma, são nas confecções, né, nas oficinas de costura e de 2013 para cá, foram encontrados casos na construção civil. O coordenador da campanha de prevenção e combate ao trabalho escravo da Comissão Pastoral da Terra ressalta que a portaria vai zerar a fiscalização no país e interromper os avanços conseguidos nos últimos 20 anos. Desde 95, em torno de 3.000 empresas foram flagradas com situação de trabalho escravo. 52.500 trabalhadores foram libertados. Uma média que chegou nos anos de 2005 a 2010 a uma média anual de 3, 4 mil por ano. Xavier adverte que a portaria pode parecer um bom negócio para patrões, especialmente os que não cumprem a lei. Mas, na verdade, dificultar o combate ao trabalho escravo pode trazer grandes prejuízos para o Brasil. Vai abalar as nossas exportações, porque o mercado mundial hoje não tolera mais produtos que são oriundos do trabalho escravo, vai gerar um descrédito sobre a validade da lista suja, que passa a ser um instrumento político que depende da pura decisão oportunista do ministro do Trabalho daqui para frente, ou seja, está quebrando todo um sistema que a comunidade internacional e a OIT havia validado e havia considerado como um grande avanço. Nosso assunto agora são os assédios nos transportes públicos. O número de denúncias tem crescido a cada dia. Viajar em trens, ônibus ou metrôs não é uma experiência segura para as mulheres que, além de sofrerem ataques, não recebem o apoio necessário. E os assediadores, na maioria das vezes, saem impunes. Um projeto de lei que propõe punição mais rigorosa aos abusadores foi tema de um debate realizado em São Paulo. Nunca pegava ônibus, nem metrô, nenhum tipo de transporte público. E aí, no primeiro ano de escola, eu fui para um lugar mais longe para estudar. E aí, acho que voltando para casa, estudava tarde, muito cheio.
E aí um homem ficou atrás de mim e me encoxava, passava na lombada, eu sentia ele indo pra frente, o ônibus se balançava, ele se balançava um pouco a mais. Eu tentei ir mais pro lado, ele vinha pro lado também. Na hora eu não tinha o que fazer, eu fiquei com muito medo, então eu não falei nada. Eu só fiquei parada, tentava sair ali, mas não tinha o que fazer. Quando eu cheguei em casa eu só chorava, só fiquei, nossa, me sentindo usada. Na época, como acontece com muitas mulheres, Yasmin não encontrou força para denunciar. Nos últimos meses, no entanto, as denúncias de abuso sexual têm aumentado. O incentivo veio da repercussão de casos como o do ejaculador na Avenida Paulista. Somente no mês de setembro, a Secretaria de Segurança Pública registrou quase 400 casos no estado de São Paulo. Uma vez eu já vi uma moça que ela tinha acabado de entrar no ônibus, aí veio um cara e tirou o negócio pra fora. Aí ela gritou, só que assim, na frente do ônibus de noite, fica apagadas as luzes, né? E o motorista não viu ninguém, só que assim, ninguém fez nada, o cara saiu no próximo ponto e pronto, passou. Cheguei a ver assim, tipo, o cara querendo passar a mão no peito da moça, ela olhou e ela falou, você tá pegando no meu peito. E aí ela acabou arrumando uma encrenca, né? Mas ele sempre sai disfarçando da situação, não acontece nada, né? O Brasil é meio complicado com lei. O abuso sexual em transporte público foi o tema deste seminário realizado em São Paulo. Um dos principais assuntos debatidos é que, de acordo com o Código Penal, nem todos esses abusos são penalizados de uma forma mais severa. Ejaculação e encoxada, por exemplo, realizados sem violência ou grave ameaça, são classificados como importunação ofensiva ao pudor ou contravenção penal. E a única pena ao agressor é multa. Preocupados com a lacuna na lei, a promotora Celeste e seu colega Pedro de Camargo Elias, do Ministério Público de São Paulo, elaboraram um projeto de lei para coibir esses casos de abuso sexual. Quando a punição é demasiadamente branda, existe um princípio que chama princípio da proteção deficiente. Então, nessa área, nós precisamos mobilizar os nossos legisladores. Não é possível, juridicamente, que a pessoa seja presa, permaneça presa em flagrante delito. Então, com isso, nós queremos que haja proporcionalidade na punição. O projeto já foi aprovado pelo Senado e agora tramita na Câmara dos Deputados. Para esta ativista do Sampapé e pesquisadora de políticas públicas de mobilidade urbana e questões de gênero, além da punição aos agressores, é necessário garantir atendimento psicológico para as vítimas. Além da questão da lei, a gente precisa pensar as políticas públicas. E hoje as políticas públicas não são suficientes, principalmente para cobrir as demandas da vítima. Porque a mulher, quando ela busca ajuda do Estado, no caso de sofrer violência sexual no espaço público, ela não sabe se ela vai ter direito à assistência psicossocial. Isso é essencial porque o abuso sexual no espaço público, ele causa um trauma, né? E ele é um fator que tolhe o direito da mulher a circular na cidade. Ainda na capital paulista, na região da chamada Cracolândia, 5 meses após a mega operação feita pelo prefeito tucano João Dória para desalojar usuários de drogas, o movimento continua intenso. E o que é pior, serviços de atendimento aos dependentes químicos estão fechados. A repórter Michele Gomes esteve na região. Há quase 5 meses, depois de uma ação considerada desumana e higienista por entidades que defendem o tratamento humanizado para dependentes químicos, o prefeito de São Paulo, João Dória, afirmou que a Cracolândia havia acabado. Aquela mega operação com 900 policiais foi realizada em parceria entre o governo do estado e a prefeitura. Foi retirada uma política pública sólida, uma política pública que envolvia 7 secretarias municipais, uma política que tinha metas, que tinha indicadores de acompanhamento, uma política que tinha um tripé moradia, trabalho e cuidado em saúde e assistência social bastante organizado, reconhecido internacionalmente, né, que muitos municípios vinham dialogar, interagir com essa política que era o programa de Braços Abertos, e, infelizmente, foi colocado no lugar uma coisa errática.
Os entrevistados acreditam que por trás das operações pelo fim da Cracolândia existem interesses imobiliários. Na Rua Helvétia, centenas de apartamentos estão sendo construídos em ritmo acelerado. A obra faz parte do projeto de reurbanização do bairro da Luz. Uma preocupação maior que a gente tem é que são pessoas que estão demandando cuidados, políticas públicas, e não ações erráticas feitas ao calor, né, e ao vento, assim, de avaliações rápidas realizadas pela equipe municipal. A situação na região piorou porque parte dos serviços de atendimento aos usuários de drogas deixou de existir. Atendi 1, 2 e 3, que são basicamente contêineres de plástico, ou seja, é bem claro que não é para ficar. Em nenhum momento é um cuidado com os moradores aqui, com os usuários de crack. É só uma coisa midiática para mostrar que está tentando fazer alguma coisa. Foram fechados o Atende 2, serviço de atendimento diário emergencial na Rua Helvétia, que oferecia refeições, cama e banho, e o CAPS AD3, um centro de atenção psicossocial inaugurado logo após a mega operação de maio. O CAPS funcionava em um container, nesse terreno agora desocupado. A tentativa é que tire do bairro da Luz os mais pobres, assim. E para onde vão esses mais pobres que a gente não sabe. Para a Lumena, que foi articuladora do programa de Braços Abertos da gestão de Fernando Haddad, hoje falta uma política pública consistente de atendimento aos usuários de drogas na cidade de São Paulo. O de Braços Abertos era uma política pública que transcende uma gestão, que transcende um governo específico, que é uma política pública que dialogava com os princípios internacionais de bom cuidado na área de uso abusivo de álcool e drogas. Claro que uma gestão nova que entra pode reformular o que ela achar importante, melhorar os problemas que sempre existem em qualquer política pública, mas jamais ficar fazendo com as pessoas esse joguete que está sendo feito pela prefeitura atual, de que, na verdade, não implantou nada no lugar. Este foi o Panorama de hoje. Você acompanhou aqui as ocupações realizadas pela Frente de Luta por Moradia em São Paulo e conheceu a ocupação Aqualtune, formada por mães solteiras e seus filhos que correm o risco de serem despejadas. O Panorama mostrou também o aumento do assédio contra mulheres em transportes públicos. Um projeto de lei está em debate para tornar mais dura a punição aos assediadores. E atualizações sobre a gestão Dória na capital paulista. As obras de um céu estão paralisadas e os serviços de atendimento a dependentes químicos na Cracolândia foram fechados. O Panorama volta na semana que vem, sempre trazendo informações de interesse da população trabalhadora e mostrando as lutas e conquistas de movimentos sociais. Aqui é assim, reportagens com o ponto de vista dos direitos humanos e da democracia. Até o próximo Panorama.